glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Boa noite a todos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando em casa. Que neste momento nós vamos orar e nós vamos pedir para que o Senhor, nesse tempo que nós estaremos na sua casa, nós possamos ser visitados pela presença dele de maneira poderosa e sobrenatural. Amém? Senhor, te louvamos e te bendizemos nesta noite. Te rendemos graças, ó Deus, por podermos entrar por essas portas. E como diz a tua palavra, devemos entrar, Senhor, com alegria, porque todos os momentos que nós entramos diante da tua presença é momentos que nós cremos, ó Deus, em que nós seremos transformados, nós seremos curados, restaurados, ó Deus, porque é impossível, Senhor, estar na tua presença e não ser abençoado. É impossível, Senhor, estar em tua presença e não ser tocado, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua cura, pela tua transformação. E nessa noite nós cremos, Senhor, que a tua presença está neste lugar, sobre as nossas vidas, sobre cada lar que está conectado agora. Que o Senhor visite, ó Deus, de maneira sobrenatural. Encha, Senhor, com a tua glória. Encha, Senhor, com a tua presença. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, e agradecemos ao Senhor em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Nós somos gratos por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, e nós vamos declarar isso em nome de Jesus. Amém. te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és.
me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluias, aleluias. Nós temos um Deus que está conosco em todo momento, em todo tempo, em todo instante, e Ele nunca nos deixa. A palavra de Deus diz que o profeta, certa vez ele declarou: Senhor, ainda que falte qualquer coisa, todavia eu louvarei o teu nome, todavia eu confiarei no Senhor. Ainda, queridos, que nós enfrentamos as dificuldades, ainda que se levantem contra nós os problemas, nós temos que crer que o Senhor é aquele que está conosco, e que nenhuma pressão, que nada vai nos fazer desistir. Pelo contrário, nós estaremos firmes e caminhando firmes sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? Nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que é maravilhoso. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias. Estenda tuas mãos aos céus e declara assim: Senhor,
todos os dias da minha vida eu vou declarar essa verdade. Eu quero que você declare mais uma vez essa canção, de todo o teu coração. Que você possa declarar essa canção dizendo: Senhor, não importa as circunstâncias, em todo momento, em todo tempo, eu vou adorar ao Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que o Senhor é aquele que cuida de mim todos os dias. Amém? Amém? Esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, que produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias. Todos os dias nós nos alegraremos do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
Nessa noite eu creio que Deus tem algo poderoso para ministrar os nossos corações, as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero que você pegue a tua Bíblia e abra ela no livro de Josué. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Todos acharam? Josué capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Amém? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos essa noite. Que a tua palavra venha, Senhor, ministrar os nossos corações de maneira poderosa. E que o teu Espírito fale, ó Deus querido, além das palavras ao nosso coração. Que, ó Deus, os nossos ouvidos neste momento estejam abertos, e que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente da tua palavra, para o crescimento a cada dia da nossa vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Eu quero nessa noite compartilhar alguns pontos com vocês sobre o seguinte tema: atitudes para uma vida vitoriosa. Atitudes para uma vida vitoriosa. Hoje em dia, nós vemos muito, ou até durante um período desse tempo que nós vivemos, nós vemos muito e nós vemos muito livros que falam sobre isso. Livros que falam sobre sucesso, 10 passos para alcançar o sucesso, 10 passos para como fazer as coisas darem certo, 20 passos para isso, 20 passos para aquilo. Porque a verdade é que todos querem ter uma solução, ou todos querem ter uma receita de como ter uma vida vitoriosa, de como fazer com que os seus projetos, de que com os seus sonhos sejam realizados. E eu quero que você entenda, querido, que a única forma e a única maneira de termos uma vida vitoriosa é quando nós observamos a palavra de Deus. Deus, ele chama a Josué para uma grande tarefa, para um grande desafio na vida dele, e Deus deixa bem claro para ele alguns pontos importantes. Deus disse para Josué, você terá sucesso, você será bem sucedido, você fará com que grandes coisas aconteçam, se você, primeiramente, for forte, corajoso, mas também, como principal, observar a palavra, meditar na palavra de dia e de noite. Então nós entendemos, querido, e Deus nos dá essa estratégia, Deus nos dá esta receita de como termos uma vida vitoriosa. Mas quando nós olhamos para o texto de Josué,
o texto de Josué, principalmente o primeiro capítulo, ele tem há vários pontos em que Deus conversa com Josué, que Deus fala com Josué, para que ele pudesse seguir, para que ele pudesse fazer, para que ele tivesse realmente uma vida vitoriosa. E é estes pontos que eu quero compartilhar com você nessa noite. Algumas atitudes que nós precisamos ter na nossa vida, alguns posicionamentos que nós precisamos ter na nossa vida, para termos uma vida vitoriosa. Primeira atitude, a primeira coisa que Deus fala para Josué é: esforça-se, esforça-te. Essa é a primeira palavra que Deus diz para Josué: esforça-te, se esforçar. Sem esforço, jamais nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Muitas vezes o cansaço vem para nos forçar a prostrar e a desistir daquilo que nós queremos alcançar. Muitas vezes as situações querem fazer com que a gente desanime. Muitas vezes o cansaço, o desgaste do dia a dia quer fazer com que a gente desanime dos projetos que nós temos, dos sonhos que nós temos na nossa vida. Mas eu quero que você entenda, a palavra de Deus para Josué era: Josué, se esforce. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa, que a primeira atitude não depende de Deus, mas depende de mim. Se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu preciso ter uma atitude, eu preciso tomar um posicionamento, eu preciso me esforçar, eu preciso colocar todo o meu esforço, toda a minha dedicação, todo o meu empenho naquilo que eu quero alcançar. E isso em todas as áreas da nossa vida. Sem esforço, querido, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Às vezes nós precisamos até, forçar um pouquinho a mais para poder chegar um pouco mais longe. Eu me recordo algumas vezes quando eu estava fazendo caminhada e corrida assim, e algumas vezes eu colocava um objetivo assim. Eu dava uma volta caminhando e depois eu colocava um objetivo: eu vou dar uma volta agora, eu dei uma volta caminhando, agora eu vou dar uma volta correndo, do começo aqui até o fim, voltar correndo, sem parar. E eu fazia isso, caminhava, aí quando chegava na segunda volta, eu colocava na minha mente: eu vou fazer correndo, e eu começava a correr. Chegava determinado momento que você tentava, aí você tinha que se esforçar um pouco mais, e quando estava quase chegando no final, o que eu fazia? Ao invés de continuar no mesmo ritmo que eu estava, eu acelerava mais ainda, que era para poder chegar mais rápido. Ou seja, se esforçar para chegar ao final. E é isso que nós temos que entender. A primeira frase de Deus para Josué é essa: se esforce, Josué, se esforce. Se não houver esforço, se não houver dedicação, nada acontece, querido. Se não houver empenho nosso, nada acontece. E esforço e empenho em todos os sentidos, não é apenas: eu vou trabalhar bastante, então não é isso apenas. Não é apenas no sentido de trabalhar, é se esforçar no sentido da oração. Às vezes começa um propósito de oração, e começa: eu vou fazer um propósito de oração, e começa 2, 3 dias, depois para. Não, é se esforçar, é continuar, é não parar naquilo que você começou. Seja num propósito de oração, seja num propósito de jejum, seja num propósito de leitura da palavra, seja num propósito de fazer algo para Deus, ou qualquer outra coisa, mas nós temos que nos esforçar. Porque muitas vezes vai vir o desânimo, vai vir aquele pensamento, aquela cansaço querendo te paralisar. E nós não podemos desanimar. Nós temos que nos esforçar. Amém? A segunda atitude que Deus fala para Josué é: não parar no meio do caminho e ter bom ânimo. Não parar no meio do caminho. Sabemos que o desânimo é uma arma poderosa usada pelo nosso adversário para nos desestimular. Paulo, no livro de 1 Coríntios 15, 58, ele diz o seguinte: sede firmes e constantes, pois o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Nós não podemos parar no meio do caminho e temos que ter bom ânimo. E eu acredito que um dos pontos mais importantes aqui é ter bom ânimo. Porque, queridos, não adianta nada nós nos esforçarmos, mas fazermos isso de maneira desanimada. Não adianta nada a gente não parar no meio do caminho, mas fazer isso de maneira totalmente desanimada. Eu não vou parar, porque vou continuar, mas você continua, sabe? Como diz aquele ditado, empurrando com a barriga e orando a Jesus para que não dê calo. É a frase que muitas pessoas usam. Empurrando com a barriga e pedindo para Jesus para não dar calo. Então não deve ser dessa forma, fazendo as coisas empurrando com a barriga, tá? Se esforçando dessa forma, não, fazendo com bom ânimo. Com bom ânimo. Sabe, completamente animado. Tem um pastor amigo meu que ele sempre mandava mensagem, né? Agora ele, de vez em quando ele manda ainda. E ele, quando ele manda mensagem, aí ele manda aquela mensagem assim, o início da mensagem dele é bom dia. Aí ele faz isso, né? Bem alto. Aí ele falou que uma vez ele mandou mensagem assim para algumas pessoas, e teve uma pessoa que respondeu assim, falou assim: pastor, o senhor acorda com todo esse ânimo mesmo? Com todo esse ânimo assim mesmo? Sabe? Ele falou que quando eu acordo lá, olha, eu acordo daquele jeito, todo, sabe, quebrado. Você acorda com todo esse ânimo mesmo? E ele é assim, bem, sabe, bem animado. E nós temos que ter isso, queridos. Porque às vezes o desânimo, ele nos paralisa. Fazer as coisas de maneira desanimada, elas nunca vão sair de maneira perfeita. Aquilo que você faz desanimado, de maneira desanimada, sabe, eu vou fazer porque tem que fazer, nunca vai ficar bom. Mas quando você faz com ânimo você coloca toda a sua energia, você coloca toda, sabe, o teu amor, você coloca todo o teu esforço, e com certeza vai sair o melhor daquilo que você pode fazer. E assim tem que ser na nossa vida. Nós temos que viver uma vida com bom ânimo, sempre nos esforçando com bom ânimo diante da presença do Senhor. A terceira atitude para ter uma vida vitoriosa é não desviar-se da lei do Senhor. Deus deixou muito claro isso para Josué. Josué, não se desvie desta lei. Não se desvie. Queridos, muitas pessoas têm vivido uma vida de derrota, uma vida de frustrações, porque não têm observado a palavra de Deus. Tem se desviado dos princípios de Deus, tem tentado fazer as coisas segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios princípios. E entenda uma coisa, querido, os nossos princípios não servem de nada se não tiverem o respaldo dos princípios de Deus. Por isso Deus olha para Josué e diz: olha, Josué, não desvie da lei do Senhor, não desvie. Ou seja, Salmo 119 diz que a palavra de Deus deve estar permanentemente em nossos corações. Desviar-se da lei do Senhor é retroceder na fé, é negar o sacrifício de Cristo, é desistir de Deus, é desobedecer, é tornar-se um desertor. Se desviar da lei do Senhor é retroceder na fé, é voltar atrás. E entenda uma coisa: desviar-se da lei do Senhor, dos princípios de Deus, de caminhar com Deus, porque muitas pessoas, querido, às vezes vivem algumas coisas boas na sua vida, e você vê muito isso no Face. As pessoas às vezes estão longe de Deus, longe da presença de Deus, e ficam lá: ai Deus, obrigado, Deus, isso, aquilo, outro. Queridos, nós temos que parar de nos enganar. Nós temos que parar de nos enganar. Há pessoas que se enganam com essas coisas. Nós precisamos entender que nós não podemos nos desviar da lei do Senhor, dos princípios de Deus na nossa vida.
Ainda que algumas coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos permanecer na presença de Deus. Permanecer. Porque muitas vezes há muitas pessoas que algumas coisas boas acontecem na vida delas, mas muitas coisas ruins também acontecem. Quando as coisas boas acontecem, Deus, obrigado, o Senhor é bom, como eu te dou graça. Quando acontecem as coisas ruins, eu não aguento mais, até quando eu vou suportar isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Aquilo que Deus faz na nossa vida nos enriquece, no sentido físico, não apenas no sentido físico ou material, mas nos enriquece espiritualmente, e não acrescenta dores. Mas nós temos que permanecer na lei do Senhor, porque desviar-se da lei dele é retroceder na fé. Amém? Quarta atitude: a palavra do Senhor deve estar na boca e no coração. Às vezes são tantas as tribulações e as provas que nos esquecemos da palavra de Deus, e ficamos falando apenas das lutas e das dificuldades e problemas. E muitas vezes da nossa boca saem as tais expressões: está difícil, eu não estou suportando mais, não sei como isto vai terminar. Tudo isso nos impede de ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor deve estar na nossa boca e no nosso coração. Por isso Deus chega para Josué e fala: Josué, que não se aparte a palavra da tua boca e nem do teu coração. O que Deus estava querendo dizer para Josué? Josué, olha, que da tua boca não saia nenhuma palavra infrutífera, que não saia nenhuma palavra que não edifique, que não saia nenhuma palavra negativa. Mas se a palavra estiver na sua boca, você vai profetizar a palavra, e a palavra, quando ela é liberada sobre a nossa vida, ou é liberada por nós, ela libera palavras de transformação, palavras de cura, palavras de libertação, de mudança, de fé, de certeza. E quando ela está no nosso coração, o nosso coração, a nossa vida se acalma, porque nós confiamos no Senhor. Por isso a palavra tem que estar na nossa boca. O que está na nossa boca? O que mais falamos? A palavra de Deus? O que mais pronunciamos? A palavra de Deus? Ou muitas vezes palavras negativas? Nós temos que trocar o nosso palavreado, aquilo que sai da nossa boca. Da nossa boca tem que sair palavras de motivação, tem que sair palavras de conquista, de fé, palavras de vitória. Se nós queremos viver uma vida vitoriosa, nós precisamos fazer desta forma. Uma outra atitude: Deus diz para Josué: medita na palavra, medita de dia, de noite. Entenda uma coisa, querido: uma coisa é ler a palavra, outra coisa é meditar. Nós podemos ler a Bíblia, e muitas vezes nós lemos ali e passou. Mas quando Deus fala para Josué: Josué, não é apenas para ler, é para você meditar. Meditar é o quê? É você se aprofundar mais ainda naquilo que você leu. É você buscar mais a fundo a revelação daquilo que você leu. É você procurar entender o que está escrito por detrás de todas essas palavras. Aquilo que Deus quer revelar ao teu coração. Não é apenas ler. Porque às vezes tem pessoas que dizem: pastor, mas eu leio a Bíblia. Mas nós temos que entender que ler é bom, mas mais importante do que ler é meditar. E meditar é o quê? É você ler um texto, ou você ler um capítulo, e você ficar pensando naquilo. O que este capítulo quer dizer para mim? O que essas palavras querem dizer para mim? E você buscar se aprofundar naquilo.
buscar num dicionário, buscar numa chave bíblica, pesquisar sobre aquilo que está escrito ali, para tentar se aprofundar mais, para entender aquilo que Deus quer trazer ao teu coração. É você colocar aquela palavra diante dos teus olhos todo momento e ficar pensando naquilo. Deus, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração, o que o Senhor quer que eu entenda, o que o Senhor quer revelar. É procurar descobrir aquilo que Deus tem para ministrar a nossa vida através daquela palavra. Amém ou não? E era isso que Deus disse para Josué: Josué, medita. Ou seja, ocupa a sua mente com a palavra. Ocupa a sua mente. Porque uma das coisas que Deus estava, acredito que querendo ensinar Josué: Josué, não deixa a tua mente vazia. Não deixa a tua mente dispersa. Não deixa a tua mente pensando em coisas fúteis, em coisas desnecessárias. Sabe, faz com que a tua mente esteja centrada na palavra, naquilo que Deus quer falar com você. E assim nós temos que fazer. A nossa mente precisa estar centrada. Há uma frase assim bem chula, né, que as pessoas diziam, que mente vazia é a oficina do diabo. E às vezes é uma realidade. Às vezes a mente vazia, às vezes a pessoa não está pensando, não está, meditando na palavra, a mente está pensando em tantas outras coisas, e se torna uma oportunidade para o diabo trabalhar. É onde ele lança pensamentos, onde ele lança ansiedade, onde ele lança depressão, e vai, trabalhando na mente das pessoas. Existe um espírito que trabalha especificamente na mente, para gerar confusão, para gerar tormento, que é um espírito de fortaleza. Ele não ocupa a sua mente, mas ele fica lançando palavras, para que essa palavra entre na sua mente e você comece a colocar, a transferir isso tudo para dentro de você. Ele começa a lançar as palavras, e você precisa jogar isso fora. Por isso Deus disse para Josué: Josué, medita na lei todos os dias, todo momento. E assim nós temos que fazer também. Outra atitude: não temer. O medo de enfrentar os problemas, os fatos reais, as pessoas envolvidas, muitas vezes nos fazem recuar. Há situações na nossa vida em que nós não podemos ter medo, querido, porque, como já muitas vezes foi dito aqui, o medo nos paralisa. O medo faz com que a gente não avance, com que a gente não cresça, com que a gente não vá à frente. E nós precisamos vencer o medo, aumentando a nossa fé, aumentando a nossa confiança em Deus. Josué, ele enfrentaria grandes desafios, e Deus já de maneira antecipada disse para ele: olha, Josué, quando você chegar diante de algumas situações, não se esqueça do que eu vou falar para você agora. Não tenha medo, não te espante. Porque Josué chegou em algumas cidades em que ele olhou para a cidade e falou assim: gente, não é possível, não tem como vencer esse povo. E Deus já estava dizendo para ele: não se espante com o que você vai ver, e nem tenha medo. E isso serve para nós, queridos. Não se espante com as coisas que muitas vezes você vai ver diante da tua vida. Não se espante. É uma das coisas que a gente sempre tem falado e batido nessa tecla. Quantas pessoas estão espantadas com tudo que está acontecendo? Ai, meu Deus, e agora? Queridos, a palavra já tem falado disso há muito tempo. E é incrível como muitas pessoas estão espantadas com tudo que está acontecendo. Aí entra naquilo que a palavra de Deus diz, lá quando Paulo escreve sobre a ceia, né? Há muitos doentes e não poucos que dormem. Há muita gente dormindo espiritualmente, que parece que não ouve nada, porque estão se espantando com as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, com atrocidades, com coisas terríveis que estão acontecendo nos nossos dias.
coisas que a gente está ouvindo, que a gente está vendo, e tem gente espantada com tudo isso. Queridos, não se espante, não se espante. Por isso que a palavra de Deus nos diz o seguinte: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não se espante com as coisas deste mundo, pelo contrário, você que está em pé, cuide para que não caia. Busque se firmar cada dia mais, busque estar firme cada dia mais na presença de Deus, amém? E por último, não se espantar. Uma máxima filosófica diz o seguinte: há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a vã filosofia. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a vã filosofia. Isso é uma frase filosófica que diz: há muito mais entre o céu e a terra que a gente possa imaginar, e é uma verdade. Há muito mais, querido, e nós não podemos nos espantar. Salomão, ele dizia o seguinte: que não há nada novo debaixo do sol. Isto é, as coisas que acontecem hoje com uma pessoa, tanto na área sentimental, física ou espiritual, já aconteceram de certa forma com outras pessoas. Os problemas e aflições que hoje passamos já foram experimentados no passado, ou muitos já saíram vitoriosos nelas. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração: que nós também seremos aprovados, que nós também sairemos vitoriosos de todas as situações que nós enfrentarmos. Por isso, querido, não tenha medo, não se espante, mas confie no Senhor, que está contigo em todo momento e todo instante. Amém? Que esses pontos, essas atitudes, você possa colocar em prática na tua vida, e certamente você terá uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Uma vida além das tuas expectativas, além do que você possa imaginar. Pastor, é fácil? Será que é possível viver uma vida assim nos dias que nós estamos vivendo? Entenda uma coisa: é nesses dias, queridos, que nós temos que falar para Deus: Deus, mostra a diferença entre o justo e o ímpio. Mostra, Senhor, a diferença daqueles que confiam no Senhor para aqueles que não confiam. É nesses dias, querido, que são dias de mostrar que há uma diferença entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que não confiam. Que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E é nesses dias que essa diferença tem que ficar clara. É nesses dias que essa diferença tem que ficar evidente. E não nos deixarmos levar, não desanimarmos com todos, pelo contrário, permanecermos firmes em Cristo Jesus. E permanecermos caminhando firmes em direção ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Eu quero que você tome no seu espírito essas atitudes para se esforçar, para realmente alcançar e ter uma vida vitoriosa em o nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque a cada dia o Senhor nos ensina, a cada dia o Senhor nos encoraja, Deus, a caminhar, a viver as tuas promessas, a viver a tua palavra.
E nessa noite, Senhor, nós fomos, ó Deus querido, instruídos, ó Pai, a como termos uma vida vitoriosa, porque uma vida vitoriosa, Senhor, não está baseada, ó Senhor querido, em princípios humanos, em atitudes humanas, mas, ó Deus, uma vida vitoriosa está acima de tudo, em viver uma vida guiada e direcionada pelo Senhor, para que realmente, ó Deus querido, as conquistas e vitórias da nossa vida realmente sejam significantes. Ó Deus, e nós queremos isso na nossa vida, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos esforçarmos cada dia mais, para que nós possamos atingir os objetivos, não parar, não desanimar, Senhor, mas ter bom ânimo em todo instante, todo momento, que nós possamos olhar para a Tua palavra e não se desviar dela, mas que ela seja a luz, ó Deus, do nosso caminho, seja a lâmpada dos nossos pés, para nos direcionar, para nos orientar, ó Deus, em todo o caminho, que a Tua palavra, Senhor, esteja não apenas no nosso coração, mas na nossa boca, que todo momento, ó Deus, o que sair da nossa boca seja a pronúncia da Tua palavra, seja palavras de conquista, palavras de vitória, palavras de fé, Senhor, de convicções, ó Deus, daquilo que o Senhor pode fazer, que nós possamos cada momento, Senhor, meditar na Tua palavra, ó Deus querido, ouvindo, lendo, estudando, Senhor, guardando a palavra, Senhor, armazenando esta palavra no nosso coração, ó Deus querido, e que nós possamos não temer em nenhum momento, mas crer que o Senhor está conosco, não se espantar com as coisas que ocorrem à nossa volta, mas que nós possamos, ó Deus querido, olhar para a nossa vida e permanecermos firmes, caminhando diante da Tua presença a cada dia. Que o Senhor toque cada vida agora, Senhor, toque com o Teu poder, neste culto de fé, que cada vida seja visitado pela Tua presença agora, ó Deus amado, onde houver a enfermidade, que o Senhor toque agora com a Tua cura, que o Senhor derrame libertação agora, transformação, entra, Senhor, dentro de cada lar agora, visita com poder, Senhor, visita, Senhor, com glória, com graça, com transformação nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor toque esta vida, Deus querido, que está no leito de enfermidade, que ela seja envolvida pelo Teu poder agora, e a cura se manifeste sobre a vida dela. Deus querido, traz cura, Senhor, nas emoções, nos sentimentos, ó Deus, ó Pai, toda doença emocional, depressão, ansiedade, ó Deus querido, nós repreendemos, ó Deus, em nome de Jesus, e chamamos a Tua cura sobre essas vidas agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor toque com poder, cada família, cada lar seja visitado com a Tua paz agora, com harmonia, com graça, Senhor, em o nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e declaramos as Tuas bênçãos, Senhor, hoje e sempre, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Amém, queridos. Creia que você está sendo abençoado poderosamente neste momento, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Hoje nós estaríamos fazendo a nossa transmissão pelo YouTube também, mas não foi possível, só conseguimos acessar hoje o Facebook, mas com certeza no domingo, no nosso culto de domingo, nós teremos já a transmissão pelo YouTube também. Amém? Depois nós vamos, o link do YouTube nós já disponibilizamos, é só entrar e acessar por esse mesmo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, assine lá, acione ali o sininho, para que você receba a notificação sempre quando houver um vídeo, ou quando estivermos entrando ao vivo, você vai receber a notificação aí, em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje para todos sempre, e toda a igreja diga amém.
Bendito vocês foram ao entrar neste lugar, benditos serão ao sair. Que a bênção, a proteção, a cobertura, a unção e a direção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um abraço, um beijo, que a paz seja contigo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém?